Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre comandos do prompt de comandos do Windows. Na verdade, este vídeo é o primeiro de uma pequena série de vídeos sobre o assunto. Eu pretendo listar aqui em torno de uns 50 comandos do prompt ao longo de uns 4 ou 5 vídeos, mostrando a função de cada um deles. Os comandos mais importantes, porque na verdade existem mais do que 50 comandos no prompt do Windows. O prompt de comandos, para quem não sabe, é essa telinha de console aqui, de linha de comandos, que a gente pode utilizar para efetuar vários tipos de tarefas administrativas e de gerenciamento do sistema operacional, e que equivale mais ou menos ao antigo sistema operacional DOS. Mas isso aqui não é o DOS. Roda muitos dos comandos que o DOS rodava, porém é apenas uma aplicação dentro do Windows, hoje em dia. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar alguns comandos básicos de uso geral. Primeiramente, como é que a gente abre esse prompt de comandos? Então, eu vou fechar o prompt que está aberto aqui. E para abrir é muito fácil. Eu estou aqui no Windows 10 e o que eu vou mostrar aqui serve para o Windows 8, para o Windows 7, por exemplo. Você vai clicar na caixa de pesquisa e vai escrever cmd. Esse é o comando que abre o prompt de comandos. E aqui já aparece prompt de comandos. Podemos abrir esse prompt de duas formas, dando um clique direto aqui nesse botão ou botão direito, temos a opção executar como administrador, que vai te dar permissões para executar determinadas ferramentas no prompt que você não vai conseguir rodar se você não tiver como administrador. Nesse momento eu não vou rodar nenhuma ferramenta de administração, então não preciso do executar como administrador. Eu vou só clicar direto aqui no prompt e ele abre. Então está aqui o prompt de comandos. Eu posso fazer uma pequena configuração nele, clicando aqui em cima no promptzinho, propriedades. Eu vou em fonte e aqui eu vou aumentar o tamanho da fonte de 16 para 20. Vai ficar um pouquinho maior. Acho que eu vou aumentar mais um pouquinho. 20 não ficou tão bom. Fonte 24. Legal, para você poder enxergar melhor aí os comandos que eu estou digitando. Veja que a janela também aumenta de acordo. Bom, como é que funciona o prompt? O prompt ele vai mostrar sempre que você abre aqui Microsoft Windows, a versão do teu Windows, Microsoft Corporation, todos os direitos reservados. Beleza. E aqui o prompt em si, com um caminho de diretório, no caso o caminho da pasta do meu usuário, c:/users/Fábio dos Reis no caso, para essa máquina, a sua vai ser diferente. E aqui um cursorzinho piscando. Esse cursor piscando, ele indica que o prompt está pronto para receber comandos. E como eu estou no diretório do meu usuário, o primeiro comando que eu vou mostrar é um comando para mudar de diretório. Porque geralmente quando a gente vai realizar algum tipo de tarefa administrativa, a gente precisa entrar numa pasta específica. Porque geralmente quando a gente precisa realizar tarefas administrativas, a gente precisa entrar em pastas específicas para isso. E o comando que eu vou usar é o comando cd, de Change Directory. Alternativamente, você pode também usar chdir, que é o mesmo comando. Tá? cd ou chdir vão fazer a mesma coisa. Como é que funciona esse comando? O cd muda o diretório atual. Você dá um espaço e escreve o caminho do diretório para onde você quer ir. Por exemplo, se eu quiser ir lá para c:/users, eu escrevo c:/users e dou Enter. Prontinho, mudei de diretório. Aparece aqui no prompt o diretório atual. Alternativamente, a gente pode usar alguns atalhos, como por exemplo o ponto ponto. Se eu digitar cd espaço ponto ponto e der Enter, veja que ele sobe um nível, ele sai do users e vai para o diretório pai, o diretório que contém o diretório atual. Então esse é um atalhozinho que a gente costuma usar bastante com o comando cd. Legal, estou no c:/pontos agora, que é o meu diretório raiz. Na verdade o diretório é essa barra aqui. c:/pontos é a minha partição, meu drive. Então a barra é o diretório onde eu estou, que chama-se diretório raiz, é o primeiro diretório dentro dessa partição. E aí o segundo comando que eu vou mostrar é o comando dir, que é o comando que a gente usa para verificar o conteúdo de um diretório, ver o que tem dentro desse diretório. Então é só escrever dir, Enter, e ele mostra todo o conteúdo daquele diretório. Ele traz dentro da minha pasta as datas de criação e os horários de criação de cada item. Aqui nesta coluna ele lista se é um diretório ou um arquivo. Sempre que for um diretório vai aparecer dir entre símbolos de menor e maior. E aqui do lado direito aparece o nome do elemento, o nome do objeto. No caso, o nome dos diretórios. Aqui não tem nenhum arquivo, mas eu tenho 9 pastas. E o tamanho ocupado pelos arquivos e a quantidade de bytes disponíveis. Vamos entrar numa dessas pastinhas para a gente trabalhar um pouquinho melhor.
Vamos entrar numa dessas pastinhas para ver o conteúdo. Por exemplo, eu vou entrar nessa minha pastinha Octave. cd Octave. Então, para entrar na pastinha, como ela está dentro do diretório atual, eu não preciso colocar o caminho completo. É só colocar o nome da pastinha depois do comando cd, pressionar Enter e eu estou nela. Eu estou dentro da minha pastinha. E aí, com o comando dir, eu consigo visualizar o conteúdo dela. Tem outros diretórios aqui. Legal? Vou entrar na pasta Python Arquivos agora. Então, Python Arquivos está dentro de C2 pontos. cd, espaço. Agora, o Python Arquivos não está dentro do diretório atual. Então, eu vou ter que colocar o caminho completo. C2 pontos barra Python Arquivos. E aí, olha que interessante. Eu digitei a letra P, vou dar um toque na tecla Tab, ele começa a completar para mim. No caso aqui não foi suficiente. Então, eu vou colocar um PY, tecla Tab, aí ele começa a completar para mim. Tá vendo? Às vezes ele vai completar certinho o que você precisa, às vezes vai completar um arquivo ou um diretório com nome próximo. No meu caso aqui eu apago 27, ponho o tracinho e com o Tab eu completo. Dou Enter e estou neste diretório. E aí com o comando dir eu consigo visualizar o conteúdo dele. Aqui eu tenho diretórios e também tenho arquivos. Programa principal, modfunc.py, no caso com as extensões dos arquivos. Aqui tem o ponto, que eu acabei de mostrar, é um atalho para o diretório py. Então, se eu mudar para o ponto, eu vou para o diretório anterior, que no caso é a barra, o diretório raiz. E o pontinho também é um atalho. Esse aqui é um atalho que diz respeito ao próprio diretório atual. Disso eu vou falar no próximo vídeo quando eu falar sobre os comandos do prompt de manipulação de arquivos. O comando dir funciona só dessa forma? Não, ele tem um monte de opções. Eu não vou ficar abordando todas as opções de todos os comandos aqui, mas com o próximo comando você pode consultar todas as opções disponíveis. E o comando é o comando help. Se eu digitar só help sem nada e pressionar Enter, ele traz para a minha lista dos comandos disponíveis. Olha quantos comandos eu tenho aqui. Então, help, lista dos comandos para os quais existe uma ajuda disponível aqui dentro do sistema. Um dos comandos que está aqui é o dir. Olha só, exibe uma lista de arquivos e subdiretórios em um diretório. E para a gente obter a ajuda específica desse comando, o que a gente tem que fazer? É só escrever help e o nome do comando na frente. Tá? Veja que como eu estou numa janelinha dentro do Windows, eu consigo com a rodinha do mouse ir para cima e para baixo aqui tranquilamente ou clicar na barra de rolagem. Então, help dir. Dou Enter e aí aparece a ajuda deste comando. E veja que o comando tem um monte de opções disponíveis. Então, dá para usar o comando sozinho ou combinado com essas opções todas que nós temos aqui. E o uso com as opções é dir, espaço, e aí você vem com as opções da forma como está sendo mostrado aqui dentro. Por exemplo, o /A permite exibir arquivos com atributos especificados, por exemplo, arquivos ocultos, de sistema, sem conteúdo indexado e assim por diante. O deixa eu ver aqui uma outra barra. O /Q vai exibir o proprietário do arquivo, quem é o dono do arquivo. O /O vai mostrar os arquivos em uma ordem classificada, que pode ser por nome alfabético, extensão, por tamanho, data e hora, enfim, tem um monte de opções. Vale a pena um vídeo só para falar sobre o comando dir. Vou mostrar uma dessas opções, por exemplo, a opção para mostrar arquivos ocultos, vamos supor, ou arquivos ordenados por nome. Seriam então as opções /AH ou /ON. Pressione qualquer tecla para continuar, dou Enter, ele volta aqui para o prompt. Então, se eu der um dir /A seguido da letra H, ele vai mostrar os arquivos ocultos. Veja que não tem nenhum arquivo oculto aqui dentro dessa pasta. Então, ele diz arquivo não encontrado. Excelente. E se eu der um dir /ON, ordenado por nome, aí ele vai trazer o conteúdo na ordem alfabética. Primeiro traz os diretórios e depois os arquivos em si. Veja que a ordem está um pouquinho diferente daquela mostrada anteriormente. Se eu der o dir aqui dentro sem nada, ele mostra os arquivos numa outra ordem, tá? Numa ordem diferente, em ordem alfabética /ON. E você aplica esse mesmo raciocínio para utilizar as outras opções do comando dir. O que é importante lembrar, dir lista o conteúdo de um diretório. Próximo comando. Esse é um comando muito útil, que é o CLS. Escrevo CLS, dou Enter e pum, a tela está limpa. É o comando Clear Screen, limpar a tela do console. Então sempre que a tela estiver cheia, você estiver trabalhando lá embaixo, começou a ficar incômodo, como estava ficando agora, CLS,
e ele limpa a tela e coloca o cursor lá em cima. Próximo comando básico, comando date. O que faz o comando date? Ele mostra a data atual e permite que você altere a data do sistema se você quiser. Ele permite então que você altere a data digitando uma nova data aqui. Para isso você tem que ser administrador. E claro, ele vai pegar sempre a data do sistema e vai utilizar como data atual sempre que você reiniciar o prompt. Tá? E se você não quiser alterar a data, é só dar Enter e ele mantém a data como estava, a data atual. Legal? E um outro comando similar a esse é o comando time, que mostra a hora atual e permite que você altere a hora digitando uma nova hora. Mesmo esquema, você tem que estar logado como administrador dentro do prompt, ou seja, executar o prompt com elevação, a gente chama de elevação, quando você está usando um privilégio acima do privilégio que você tem na máquina, e aí você consegue executar o comando da forma que você precisa. Legal? Eu não vou alterar a hora do sistema aqui, esse é o horário atual, 16h43, é só manter e dar Enter. Geralmente a gente não usa esses comandos para alterar a hora do sistema, a gente usa esses comandos para pegar a hora do sistema e usar dentro de um script ou de um arquivo em lote, que é algo do qual eu vou falar mais para frente também nos próximos vídeos. Tá? Um dos assuntos mais interessantes, inclusive, quando se trata de prompt de comandos. Muito bem, CLS, limpamos a tela. Próximo comando é o comando hostname. Comando bem simplesinho, o que ele faz? Mostra o nome do computador. Então esse aqui é o nome da minha máquina atual. Eu instalei o sistema aqui, nem troquei o nome dela, está com desktop PH5MC8Q. Se você der um help hostname, ele vai mostrar algumas opções. Veja que nesse caso não mostrou, não tem problema. Ele mesmo te dá a dica, experimente usar hostname espaço barra interrogação. O que é isso? Talvez não exista a ajuda interna aqui do prompt para o comando, mas o comando em si pode ter a sua própria ajuda interna. Então, nesse caso, você escreve hostname, espaço, barra interrogação, dá Enter, e aí ele te traz a ajuda. A ajuda desse comando é muito simplesinho. Imprime o nome do host atual e a forma como você utiliza, a sintaxe dele. Então, só uma descrição do que o comando faz e como você usa o comando. Esse comando não faz mais nada além disso. Então, duas formas de você usar a ajuda, né? Usando direto o help ou usando a chave barra interrogação para chamar a ajuda específica interna daquele comando. CLS, beleza. Outro comando interessante e útil é o comando ver, de version, que traz para você a versão do Windows atual. Aquela mesma versão que aparece quando a gente abre o prompt. Para que eu quero isso? De novo, muitos desses comandos parecem não ser muito úteis no terminal, mas são úteis dentro de scripts e arquivos em lote, que são pequenos programinhas que a gente pode criar usando linguagem específica e englobando esses comandos aqui para rodar no computador e fazer tarefas administrativas complexas. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Outro comando importante é o comando exit, que simplesmente fecha o prompt de comandos. Tá? Bem tranquilo. Vou abrir de novo porque eu tenho mais comandos para mostrar ainda. Então, deixa eu voltar aqui. Prompt de comandos. Legal. Olha, veja que quando você abre o prompt, ele volta sempre no teu diretório, no diretório do teu usuário. Tá vendo? C2 users, Fábio dos Reis, saiu daquela pastinha onde a gente estava. Um outro comando interessante, que não é exatamente um comando super importante, mas é interessante, é o comando color, que permite alterar as cores que aparecem aqui no prompt, do fundo e também a cor do texto. Nesse caso, é legal a gente chamar a ajuda do comando color, help color, e aí ele vai trazer as informações que a gente precisa. O uso do color é bem simples. Você escreve color e especifica dois números. O primeiro número é a cor da tela de fundo e o segundo número é a cor de primeiro plano, também chamado cor do texto. Por exemplo, se eu quiser a cor da tela de fundo, vamos supor azul, e um texto verde claro, eu utilizaria os números 1 e A. A é número? Sim, é um número no sistema hexadecimal de numeração. Se tiver com dúvida, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu tenho um vídeo falando sobre o assunto. Vamos fazer essa alteração então. Vou dar um Enter aqui. E aí vamos fazer a alteração. Color 1A. Olha o que acontece. Beleza, aí. Fundo azul e o texto na cor verdinho, né? Verde claro no caso. Se eu colocasse o texto em amarelo, ficaria igual ao PowerShell, por exemplo, que é um outro sistema de comandos aqui do Windows também.
para o qual a gente também tem curso aqui no canal da Boson, não esqueçam disso. Para voltar para a cor original, a que estava antes de eu abrir o prompt e fazer a alteração, é só escrever color, sem nada, e dar Enter. Aí ele volta para a cor que estava anteriormente. Tá? E se você quiser voltar direto para essa cor, já sabe. Cor de fundo preto é 0 e o branco, cor do texto, 7. É só colocar color 07. E aí ele volta para esse padrão aqui que a gente está vendo. CLS para limpar a tela. E um último comando para essa parte 1, comandos básicos gerais, é o comando shutdown, que é o comando que a gente utiliza para desligar ou reiniciar o computador. Esse comando também tem várias opções. Coloquei aqui um barra interrogação para mostrá-las. Então a gente vai ter opções do tipo barra A, anular um desligamento, barra H, colocar o computador para hibernar, que mais? Barra T, seguido de um número em segundos, ele vai desligar o computador naquele intervalo em segundos, posteriormente. Pode adicionar um comentário com barra C. E o que mais que a gente tem aqui de interessante? O barra R, ele reinicia o sistema e o barra S desliga o computador direto. Então temos várias opções aqui. Vamos experimentar com um shutdown barra S de desligamento. Dou Enter e aí ele vai dizer, você escolheu sair, o Windows será encerrado em menos de 1 minuto. Legal? Aí ele vai desligar o computador. Se eu quiser cancelar o desligamento, shutdown barra A. Dou Enter e ele cancelou, aparece até no cantinho, lembrete de logon, logoff cancelado. Tá? Se quiser reiniciar, é o barra R e assim por diante. Legal? Então dá para a gente fazer isso pelo prompt. Veja que no caso do shutdown não precisa ser administrador do sistema aqui, não preciso estar como privilégio de administração. Para outros comandos eu vou precisar. Tranquilo, pessoal? Então nesse vídeo vimos os primeiros comandos de configuração e gerenciamento gerais no prompt de comandos do Windows. No próximo vídeo eu vou falar sobre comandos básicos para manipulação de arquivos, comandos para copiar arquivos, excluir, criar pastas, excluir pastas, verificar árvores de diretórios e verificar atributos de arquivos, entre outros. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!